Olá, meus amores, como estamos? Hoje, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de teoria e prática, falando um pouquinho sobre as posições para exames e cirurgias, enfim, tá? Eu sou a professora Heloísa e acompanhe aí comigo. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o exame físico, né? Como é posição para exames, né? Então, a gente precisa também falar um pouquinho sobre o exame físico, que é uma coleta de dados físicos observados diretamente pelo examinador, né, ou examinadora. É importante, né, na realização desse exame físico, que o paciente e o enfermeiro, ou no caso, o técnico, ou qualquer profissional de saúde que esteja fazendo esse exame, estar numa posição correta, tá? A iluminação tem que estar adequada, aí no caso, luz natural ou artificial de cor branca. Deve ser preservada a privacidade e somente os segmentos avaliados devem ficar descobertos durante o exame. Ou seja, se eu vou fazer, né, um exame das mamas, vou fazer um exame físico das mamas, então todo demais partes do corpo tem que estar cobertas. Só vai estar descoberto a região em que eu vou examinar. O paciente ele tem o direito a um acompanhante durante o exame e o enfermeiro, né, ou o profissional de saúde que estiver fazendo um exame físico, ele deve explicar, né, os seus objetivos e solicitar o seu consentimento, né? A gente não pode fazer nada se o paciente não quiser. Para avaliação de órgãos genitais, né, o que acontece? A gente pode solicitar a saída do acompanhante. Se isso vai constranger o meu paciente, eu posso solicitar a saída do acompanhante do meu paciente, né? E caso possível, né, eu posso solicitar um auxiliar para acompanhá-lo, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as posições do paciente. Existem diferentes posições que facilitam a realização do exame físico, gente. Tanto a realização do exame físico, como do diagnóstico, cirurgias e também tratamentos. Cada uma dessas posições, elas têm características, tá? Como aí comigo, e finalidades próprias, tá? Então, posicionar o cliente de acordo com o exame que será realizado significa o quê? Eu expor somente a área que eu vou examinar, como eu acabei de falar. Se eu vou examinar o abdômen, eu tenho que cobrir as demais partes e deixar só meu abdômen, né, descoberto para eu poder examinar, ok? As mudanças de posições, elas podem ocasionar tonturas, mal-estar e também palidez, né? Isso ocorre muito em pessoas, por exemplo, que fez uma cirurgia, vamos supor, fez uma cirurgia e a cirurgia, ela teve que tomar anestesia, né? E aí, o que acontece? Às vezes, tem um período, né, de recuperação pós-anestésica, e às vezes o paciente, ele se levanta de uma vez, ou levanta antes do tempo, e às vezes pode ocasionar, né, o mal-estar, ok? Também pode acontecer, por exemplo, nos exames de endoscopia, né? Então, geralmente, alguns médicos, né, alguns profissionais de saúde, então, geralmente, eles recomendam que vá um acompanhante, porque pode acontecer, né, o paciente sentir tonturas, mal-estar, às vezes passar mal, né? Tem uns que chegam, às vezes, até desmaiar. Então, por isso, a equipe ela tem que ficar atenta às possíveis queixas do cliente, né? E a gente tem que orientar quanto à importância daquela posição corporal assumida. Então, a gente vai explicar tudo direitinho, tá? O paciente ele pode assumir várias posições durante o exame físico. E a escolha, né, pelo enfermeiro ou por qualquer profissional de saúde, vai depender de quê? Da área que eu vou examinar. Então, se eu vou examinar, por exemplo, o glúteo, né, eu não posso pedir que meu paciente deite de costas, né? Como é que eu vou examinar o glúteo dessa forma? E assim vai. O exame físico ele tem que ser planejado de forma que o meu paciente ele permaneça não permaneça, né, perdão, ele não permaneça em posições constrangedoras ou desconfortáveis
longos períodos de tempo, tá? Então, eu vou planejar para que demore o mínimo possível, né? Aquele paciente na posição constrangedora. E o mínimo possível se estiver sendo desconfortável para ele, tá? Outra coisa, né, que o exame físico, ele deve ser planejado, é favorecer um exame físico de várias partes do corpo, né, respeitando sempre a privacidade do meu cliente e avaliando o estado físico do meu paciente pelo grau de dependência durante o exame. E aí nós vamos para a nossa primeira posição, que eu chamo de posição, todo mundo, né, conhece como posição ortostática ou ereta. O que é essa posição? Como é essa posição? Pela imagem dá para ver direitinho como é essa posição. O paciente ele tem que estar de pé, né, em pé, com os pés um pouco afastados, aqui está bem juntinho, mas é um pouco mais afastados um do outro. Os membros superiores têm que estar estendidos naturalmente e junto ao corpo. As mãos têm que estar com as palmas, né, viradas para frente. O peso, né, do corpo vai ficar distribuído nos dois membros inferiores. E essa posição ela é indicada nos exames neurológicos, tá? E também em algumas anormalidades ortostáticas, tá bom, gente? Nossa próxima posição é a posição sentada, né? Como o próprio nome fala, a pessoa vai estar sentada numa cadeira, né? Ou na maca, né? Ou no leito, com as mãos repousando sobre suas coxas. Essa posição, ela é muito adequada para a gente avaliar a questão dos ouvidos, olhos, né? Orofaringe, nariz. A cabeça do paciente vai estar recostada em suportes especiais. Se caso não ficar recostada no suporte, vai ser na mão do examinador, dependendo do caso, né? Sempre do lado oposto que será examinado. Então, se eu vou examinar o lado direito, a cabeça do meu paciente vai estar recostada, né? A parte esquerda vai estar recostada na minha mão. E aí eu posso examinar o lado direito, ok? Posição ou decúbito dorsal. Posso chamar tanto de posição dorsal como decúbito dorsal. Essa posição também pode ser chamada de posição supina. O paciente ele vai ficar deitado na maca ou no leito, com o ventre para cima, tá? Os membros superiores e inferiores relaxados. Então, o paciente ele vai ficar deitado de costas, por isso que é dorsal, porque a parte do dorso vai estar, né, encostado na maca, tá? Com as pernas estendidas ou ligeiramente fletidas para provocar o relaxamento dos músculos abdominais. Os braços eles devem estar estendidos ao longo do corpo. O lençol que recobre o paciente deve estar solto na cama. Essa posição ela é utilizada em cirurgias cranianas, torácica e peritoneal. Ela também é utilizada em exames torácicos e abdominais, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Então, por exemplo, caso o meu paciente vai fazer um ultrassom abdominal total, né? Você vai fazer um ultrassom do abdômen, então ele vai ficar nessa posição. E aqui, né, vai ficar uma posição melhor para mim estar fazendo esse exame, né? E deixo só essa partezinha aqui do abdômen descoberto. As demais partes vão estar cobertas, tá, gente? Eu vou deixar descoberto só a parte que eu vou examinar. Essa posição, ela é a mais comum das posições, né? Ela é também a posição em que o paciente é anestesiado. Ela permite também acesso às principais cavidades corporais, ou seja, peritoneal, torácica e pericárdica. E ela também permite acesso tanto à cabeça como o pescoço e também os membros, tá? Tanto superiores como os inferiores. Nosso decúbito lateral direito e esquerdo, né? Quando é que você vai dizer se está de decúbito lateral direito? Quando você vai dizer que vai ser decúbito lateral esquerdo? Então, é igual a dorsal. A dorsal eu chamo de decúbito dorsal quando o dorso está sobre a maca. Se for o lado direito, se o paciente
a parte que tiver encostada na maca for o lado direito, então vai ser decúbito lateral direito. Se for a parte esquerda, então vai ser decúbito lateral esquerdo, né? Essa posição também é conhecida como posição de Sims, tá? E aqui falando um pouquinho sobre o lado lateral direito, tá? Aqui a posição está mostrando do lado do decúbito lateral esquerdo. Mas eu vou falar um pouquinho do lado direito e depois a gente vê direitinho aqui pela imagem. O paciente ele vai deitar o paciente sobre o lado direito, né? Não é o decúbito lateral direito. Então, se é o decúbito lateral direito, eu deito o paciente sobre o lado direito, né? Flexionando-lhe as pernas, ficando a direita semi-flexionada, não vai ficar estirada, mas ela vai ficar semi-flexionada, e a esquerda mais flexionada ainda, chegando perto, né, próximo ao abdômen. Para o lado esquerdo, basta eu inverter os lados e a posição das pernas. Então, como aqui nós estamos, o meu bonequinho, né, está para o lado esquerdo, né, essa é a perna esquerda, então o decúbito lateral esquerdo ficaria como? A perna estirada, né, semi-fletida, e a minha direita, né, bem mais flexionada, né, já próximo ao abdômen, e aí o meu braço também, tá, gente? Ok? Essa posição, ela é muito utilizada aqui na lavagem intestinal, em exames e também no toque, né? Vai fazer o toque, então às vezes utiliza essa posição. Ela também é utilizada para aplicação de supositório, realização de flat anemia. Então, vamos lá, o paciente ele está com obstrução, não é nem obstrução, ela diz que não está conseguindo evacuar, né, por alguns dias e tudo mais, e às vezes o médico ele pega e prescreve o flat anemia, né, a aplicação ou a aplicação do supositório. Então, o paciente ele vai ficar nessa posição e a gente vai fazer a realização do flat anemia, ok, gente? Decúbito ventral. Então, por que decúbito ventral, professora? Justamente porque a parte do ventre, onde fica o ventre, está recostada na minha maca, né? Então, consiste em uma das posições para exames que a pessoa vai ficar deitada de abdômen para baixo. Apesar de pouco utilizada, essa posição ela pode ser importante para a realização de exames, né? Na parte posterior do tórax, na parte, né, da região cervical, né, da coluna, cervical e lombar e glútea, tá? Então, serve para esse tipo de exame. Aí nós temos a posição litotômica, tá? A posição litotômica ou litotomia, ela consiste no posicionamento do meu paciente em decúbito dorsal, ó, porque o dorso está recostado, né, com as pernas afastadas e vão estar suspensas, né, sobre as perneiras, que são essa partezinha aqui, tá? Geralmente ela é utilizada para exames, né, dos órgãos genitais internos e externos. Ela também é utilizada em cirurgias do trato urinário e também do trato genital. E é uma posição também usada, né, para parto, toque e também curetagem. Então, é nessa posição. A ginecológica. A paciente ela vai ficar deitada de costas, né, com as pernas flexionadas sobre as coxas, né, a planta dos pés sobre o colchão e os joelhos afastados um do outro, né. Ela é muito utilizada, né, para sonda vesical e também em exames vaginais e também retal, tá? Aí nós temos a posição de Trendelenburg, né? É uma variação da posição do decúbito dorsal, porque ele também está com a posição dorsal, né? Com a parte do dorso recostada sobre a maca, só que o que acontece? Por que ela é uma variação? Porque a parte superior do dorso vai estar abaixada, né? E os pés vão estar elevados, ok? É nessa posiçãozinha aqui mesmo. Então, mantém as alças, essa posição ela mantém as alças intestinais na parte superior,
né, da cavidade abdominal. Então, os pés ao nível da cabeça, tá? Como vocês podem ver, os pés estão no nível acima da cabeça, estão mais elevados. E é uma posição usada para o quê? Retorno venoso, né? Para retornar o sangue, né? Ela é muito utilizada para cirurgias de varizes, em casos de edemas, né? Para cirurgia de órgãos pélvicos, laparotomia de abdômen inferior. Aí nós temos a Trendelenburg reversa, né? Perdão, reversa, que é uma Trendelenburg ao contrário da outra. A outra, né? Como a gente vou botar aqui para vocês verem, os pés ficam para cima e a cabeça para baixo. Nessa daqui, né? Os pés ficam para baixo e a cabeça mais elevada, né? A cabeça está mais alta. Essa posição mantém as alças intestinais, né, na parte inferior da cavidade abdominal. Ela reduz a pressão sanguínea cerebral, né? E é uma posição que ela é utilizada para cirurgias de abdômen superior e também cranianas, justamente por essa parte que vai diminuir a pressão sanguínea cerebral, né? Nossa próxima posição é a de Fowler ou semi-Fowler, né? Então, é uma posição em que o paciente ele vai ficar sentado ou semi-sentado, né? Nessa daqui nós temos uma posição de 45 graus, então como é de 45 a gente chama de semi-Fowler, tá? Quando é de 60 ou 90 a gente chama de Fowler. Então, os joelhos do paciente devem estar ligeiramente elevados, sem apresentar pressão, né, que possa limitar a circulação das pernas. Essa posição ela é indicada em exames de cabeça, exames de olhos, nariz, ouvidos, garganta, pescoço e tórax. E também em pacientes cardiopatas. Ela também é muito utilizada em momentos de conforto, né, de higiene oral, né, para melhorar os quadros de dispneia. Então, às vezes a pessoa tem que estar com dificuldade respiratória, então a posição é a melhor posição, é a posição mais confortável, né, para diminuir essa dispneia, né, essa dificuldade de respirar. E também é utilizado em pós-operatório de tireoide, tórax e também de abdômen. Nós temos a posição genu-peitoral, né? O paciente ele se mantém ajoelhado, como vocês podem ver, tá? E com o peito descansando sobre a cama ou a maca, tá? Os joelhos vão estar ligeiramente afastados um do outro. E é uma posição em que o paciente ele fica de decúbito ventral, né? Porque o ventre, a parte do abdômen está para baixo, tá? Com o tórax e as coxas flexionadas, mantendo a elevação do glúteo, com apoio dos joelhos e também dos cotovelos, tá? É uma posição usada para exames vaginais, retais e também, né, de próstata e também algumas cirurgias. A posição de Jack-Nickel, né, ela é usada em exames proctológicos e também para tratamentos retais. Ela deve ser feita em uma mesa apropriada, como vocês podem verificar aí, né, na imagem. O paciente está em decúbito ventral, com a cabeça ligeiramente mais baixa que a região lombar e os membros inferiores eles formando um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, tá, gente? Para finalizar, vamos só fazer um resumozinho de algumas das posições que nós vimos. Então, aqui é a posição supina ou decúbito dorsal, porque o dorso, né, está recostado sobre a maca. Posição de Sims, né, ou de decúbito lateral. Posição prona ou decúbito ventral, né, porque o ventre, né, está recostado sobre a maca. A posição de Kresk ou canivete também, que é a mesma de Jack-Nickel, que a gente acabou de falar. A posição de Fowler, né, a pessoa sentada. Posição de Trendelenburg, né, que as pernas estão mais elevadas que a minha cabeça.
A posição ginecológica ou litotome, né, ou litotomia também. E a posição de Trendelenburg invertida, que é a cabeça, né, mais lá em cima, posição dorsal, e os pés estão mais embaixo. Ok, gente? Então, por hoje é só. Tenha um bom dia e Deus os abençoe. Ok?